Boa tarde, meu nome é Diogo, sou estudante da Universidade Federal do Ceará, estou cursando a turma de algoritmos aproximativos e vou fazer uma apresentação sobre o problema do Minimum Makes Fun Scheduling. O que é o Minimum Makes Fun Scheduling ou o problema do escalonamento? É o problema de atribuir tarefas a cada máquina de forma a obter o tempo mínimo ideal, onde nós teremos as instâncias, seria a quantidade de máquinas idênticas, que seria M, nós vamos ter N tarefas, e nós vamos ter para cada uma dessas tarefas um tempo T. Nós vamos abordar dois algoritmos, que é o escalonamento de Graham e o escalonamento de Graham decreasing. Algumas das ferramentas para ajudar a gente a pegar os fatores de aproximabilidade dos nossos algoritmos vai ser o lower bound, que ele vai ser o máximo entre o maior dos tempos e a média dos tempos. Porque nós temos que esse valor ele sempre vai ser menor ou igual do que o nosso melhor, que a melhor possibilidade de retorno, que seria o ótimo. Começando pelo algoritmo de escalamento de Graham, ele é um algoritmo mais simples. O que ele faz? Ele vai percorrer o vetor de tempos e vai atribuir cada um dos tempos à máquina com menor tempo de trabalho. E nós vamos provar que esse algoritmo é 2 aproximativo. Vamos assumir que K é a nossa última tarefa. Nosso tempo final do algoritmo vai ser o tempo acumulado na máquina que K vai ser atribuída, mais o tempo que ela leva para ser processada. Como K é a última tarefa e foi para a máquina menos ocupada, nós vamos ter que o tempo acumulado na máquina que ela foi atribuída vai ser menor ou igual que a média dos tempos, que por sua vez é menor ou igual que o lower bound. Porque, voltando, ou ele vai ser igual a ele mesmo, ou ele vai ser menor do que o máximo dos tempos. E por sua vez é menor ou igual que o lower bound, que é menor ou igual que o ótimo. Então, substituindo essa equação na nossa dedução anterior, nós temos que o tempo final vai ser menor ou igual que o lower bound, substituindo o tempo acumulado em K, mais o tempo de K. Porém, nós temos que o tempo da tarefa K também vai ser menor ou igual que o lower bound. Por quê? Ou ele vai ser o máximo dos tempos, que seria ele ser igual a ele mesmo, ou ele vai ser um valor menor do que esse máximo, que seria menor. Então, é menor ou igual. Portanto, nós vamos ter que o tempo final do nosso algoritmo ele vai ser menor ou igual que 2 vezes o ótimo, dando o grau de aproximabilidade de 2. Também é possível provar que ele é 2 aproximativo e não menos do que isso. Vamos considerar que nós vamos ter m tarefas de tempo 1 para cada uma das m-1 máquinas do nosso problema, e uma única tarefa de tempo m. O algoritmo de Graham ele vai atribuir as m-1 tarefas a cada máquina e depois acrescentando as tempo m em uma delas. Assim, nós vamos ter que o tempo dessa última máquina ficaria 2m-1, que usando o fator de aproximação, que seria o tempo dessa máquina, sobre o tempo da máquina ótima, vai ficar 2m-1 sobre m. Aqui note que ele não dá exatamente 2. Porém, se você tem um número de máquinas suficiente, nós vamos ter que ela vai ficar suficientemente próxima de 2. Aqui, no algoritmo, nós vamos mostrar o resultado prático dessa nossa demonstração. Observe que para um exemplo de 30 máquinas, ele ainda não é perfeitamente 2. Porém, você percebe que ele é muito próximo. As máquinas com m tarefas de tempo 1 e a máquina que recebeu a tarefa de tempo m a mais. Na sequência, nós vamos ter o algoritmo de escalamento Graham decreasing. Qual que é a diferença dele para o nosso algoritmo anterior? É que ele vai ordenar o nosso vetor de tarefas, que seriam os tempos das tarefas, da maior tarefa para a menor tarefa. E depois ele vai atribuir a maior tarefa, a máquina com menor tempo de trabalho, a segunda maior tarefa para a máquina com menor tempo de trabalho, e assim na sequência. Esse algoritmo tem uma aproximabilidade bem melhor. Nós vamos provar que ele é 4/3 aproximativo.
Analogamente, como foi a última prova, nós vamos pegar que N é a última tarefa, que também é a tarefa de menor tempo, pela característica do algoritmo de ordenar as tarefas, e que o tempo final vai ser o tempo acumulado na máquina que N foi atribuída, mais o tempo de processamento da tarefa N. Analogamente também à última prova, nós temos que o tempo acumulado vai ser menor ou igual do que a média dos tempos, que é menor ou igual que o lower bound, que é menor ou igual que o ótimo. E substituindo essa equação na nossa expressão do tempo final, nós vamos ter que o tempo final vai ser menor ou igual que o ótimo mais o tempo da tarefa N. Porém, a fim de conseguir um tempo melhor para a tarefa N, a fim de conseguir uma aproximação melhor para esse algoritmo do que 2 aproximativo, vamos abordar ele de outra forma. Vamos separar o Tn em 2 casos. O caso que ele é menor ou igual que 1/3 do valor ótimo e o caso que ele é maior do que 1/3 do valor ótimo. No caso que esse tempo de n seria menor que 1/3 do valor ótimo, então o que acontece? Trivialmente substituindo Tn na nossa expressão de Tf, nós vamos ter que Tf vai ser menor ou igual que 4/3 do ótimo. Não temos muito interesse nessa parte. Na próxima é que está o x da questão. E quando Tn for maior do que 1/3 do ótimo? Substituindo 1/3 dentro da expressão de Tf, nós vamos ter que o ótimo teria que ser menor que 3 vezes Tn. O que é que isso diz para a gente? Se o melhor tempo é menor que 3 vezes o tempo de execução da menor tarefa, significa que, por máquina, nós só podemos ter 2 tarefas. Nós vamos querer provar que, nesse caso, o algoritmo já retorna o valor ótimo. Assim, nós vamos poder ficar com grau de aproximabilidade de 4/3 no caso de Tn ser menor ou igual que 1/3. Portanto, próximo passo, provar que Tn, quando for maior que 1/3 do ótimo, vai retornar o valor ótimo do algoritmo. Consideremos a seguinte lógica de como o algoritmo vai vai atribuir as tarefas às máquinas. Como cada máquina vai poder ter 2 tarefas, o algoritmo vai fazer a seguinte ordem. As primeiras m tarefas vão ser atribuídas em sequência nas máquinas. A primeira máquina vai receber a maior tarefa, a segunda máquina a segunda maior, até chegarmos na mésima máquina, que vai receber o mésimo maior valor, como se ele estivesse descendo um vetor. Porém, o que acontece? Quando ele preenche a última máquina que começa vazia, na volta, essa última máquina preenchida vai ser a máquina menos ocupada. Então, o mésimo mais um maior valor vai para a máquina M. O mésimo si mais 2 maior valor vai para a máquina M menos 1. Como se ele fosse, em vez de descer, ele subiu o nosso vetor. Ou seja, a primeira máquina a receber um valor vai ser a última a receber. O que acontece? Nós podemos pegar uma lógica onde os primeiros m valores são grandes e os últimos valores são pequenos. O que é que nós vamos querer mostrar agora? Nós vamos supor que uma máquina K, quando estava sendo atribuído um valor pequeno a ela, ela passou o tempo ótimo. Recebeu uma tarefa pequena e tem um tempo ótimo melhor do que a atribuição dessa tarefa pequena a ela. Vamos provar que não é o caso. Vamos achar uma contradição para provar que não é possível pegar outra tarefa e substituir por ela e encontrar um tempo melhor. Então, para começar, vamos supor que passou. Nós temos 3 casos para resolver isso, né? Que ela passou. Teria que ser passar a tarefa pequena para uma máquina que esteja apenas com uma tarefa grande. Ou seja, a minha máquina K só tinha uma tarefa grande, recebeu uma tarefa pequena e estourou o tempo ótimo. Se eu jogar essa tarefa pequena para uma máquina que está sem tarefa pequena, o que significa? Significa que ela é uma máquina acima no vetor dessa minha máquina K. E se ela está acima, a minha tarefa grande vai ser maior do que a tarefa grande da máquina K. Por quê? Porque o algoritmo vai atribuindo descendo. Então, uma máquina, por exemplo, K-1 vai ter um valor grande maior. Se uma tarefa pequena estourou o valor
da máquina K já, se eu colocar numa máquina que tem um tempo grande maior, vai continuar estourando de outra máquina. Eu só vou piorar a situação. Então também estoura o tempo ótimo. Então não é bom fazer isso. Nosso segundo caso, o que seria? Pegar a tarefa pequena que está estourando a máquina K e substituir por uma tarefa pequena que esteja menor ainda. Só que qual é o problema? Essa tarefa pequena que estourou a máquina K, ela é maior que tarefas pequenas que já foram atribuídas para trás. Quando eu inverto elas, que eu troco, eu vou estourar o tempo de uma máquina para trás. E é isso, eu vou estourar o tempo de uma máquina para trás. Se eu estourar o tempo de uma máquina para trás, eu não vou ter o ótimo, eu vou piorar a situação. E o terceiro caso seria trocar essa tarefa pequena com uma maior. Mas aí é trivial, se a pequena já estourou, se eu pegar uma maior ainda, só vai estourar mais. Em todos os casos, temos que você piora a situação. Portanto, você não tem uma situação em que trocar essa tarefa pequena de lugar resolva a situação. Portanto, nosso algoritmo, nesse caso, onde Tn é maior que um terço do ótimo, ele já retorna o valor ótimo. Portanto, é 4 terços aproximativo. E nós temos como provar que é 4 terços aproximativo e não menos. Analogamente como fizemos no algoritmo de Graham, aqui no Graham Decreasing, a gente vai atribuir o tamanho dos tempos com o valor da máquina, com a quantidade de máquinas. Vamos escolher 3 tarefas de tempo m e 2 tarefas de tempos m mais 1, m mais 2, até 2m menos 1, 2 de cada. Nosso tempo ótimo seria atribuir as 3 tarefas m a uma máquina só, e depois fazer os pares, m mais 1, 2m menos 1, m mais 2, 2m menos 2. Assim, todas as máquinas teriam 3m, digamos. Porém, o algoritmo põe as 2 m tarefas primeiro, 2 em cada máquina. Depois põe a última tarefa de tempo m. Depois que ele põe a última tarefa de tempo m, as máquinas vão ficar com o tempo 3m menos 1 e a última com o tempo 3m menos 1 mais m. Ou seja, a última máquina terá tempo 4m menos 1. E para pegar o fator de aproximação, a gente pega isso sobre o valor ótimo, que é 3m, e nós vamos ter 4 terços menos 1 terço sobre m. Menos 1 terço de m. Que o que significa? Quanto mais máquinas eu tiver, mais próximo do nosso fator de aproximação eu chego. Como foi feito para outro exemplo, vamos mostrar um exemplo prático dessa demonstração. Também para 30 máquinas. Observe como a discrepância entre os valores ótimos e a nossa última máquina é menor do que no algoritmo de Graham, por causa que o fator de aproximabilidade é melhor neste algoritmo. E por último, o fator de aproximabilidade não é um valor certo, ele é aproximado. Então, se eu pego uma instância aleatória para o algoritmo de Graham, por exemplo, eu tenho uma distribuição melhor dos tempos das máquinas. Não fica tão discrepante entre a última máquina e o resto, por exemplo. E o mesmo acontece com o algoritmo de Graham Decreasing. Ele é, inclusive, ele é melhor em questão de homogeneidade. Perceba como a distribuição ela segue um fluxo melhor. Não tem tanta discrepância entre as barras.